Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma revisão sobre o Enem. Uma revisão focada no conteúdo de história, um conteúdo fundamental para o primeiro dia de prova do Enem. Beleza? Antes de eu começar a comentar alguns conteúdos que mais são cobrados, como é que o vestibular, como é que a prova do Enem exige esses conteúdos, eu queria fazer um comentário um pouco mais geral sobre a prova de história no Enem. É uma prova que valoriza especialmente aspectos sociais e culturais, vendo a história, não, enfim, como uma ideia de progresso, mas fundamentalmente vê a história como um processo de lutas, ou um processo de conflitos, um processo de lutas por direitos, um processo de resistência a opressões. Então é uma história marcada por tensões e por disputas, por diferentes projetos. Projetos vencedores e projetos derrotados. Projetos violentos e resistência a essa violência. Essa resistência pode se dar de diferentes formas, uma delas é a cultura. O Enem valoriza muito aspectos culturais e especialmente a cultura popular. Uma cultura que se contrapõe, por exemplo, a uma cultura elitista, uma manifestação cultural popular de resistência. Essas palavras, resistência, diversidade, pluralidade, luta por direitos, é quase que a grande tônica da prova de história no Enem. Beleza? Em Brasil, o que o Enem mais cobra? O Enem tem muitas questões sobre populações indígenas, sobre diversidade dessas populações indígenas e, fundamentalmente, o Enem critica uma visão etnocêntrica, uma visão evolucionista, uma visão eurocêntrica. Ou seja, o Enem cobra que você tenha a sensibilidade de enxergar que os índios não são melhores ou piores, são apenas um grupo social, diversos grupos sociais, não existem os índios, mas diferentes comunidades indígenas, com organizações sociais diferentes, que não podem ser vistas como piores ou como inferiores à forma de organização social cristã, ocidental, portuguesa. Tudo bem? Se você quiser se aprofundar, temos aulas sobre história indígena aqui no nosso canal. Além disso, Brasil colonial. Fundamentalmente, o que nós temos sobre Brasil colonial? A dinâmica da plantation. 4 coisas definem a plantation: latifúndio, monocultura, agroexportação, escravismo. É a plantation que irá construir a sociabilidade no Brasil colonial e no Brasil independente. Ou seja, uma sociedade elitista, uma sociedade de concentração de renda, uma sociedade profundamente violenta e também desigual. Por outro lado, a igreja é o espaço de legitimação dessa ordem social. Legitimação por um lado, por outro lado, a igreja vai servir como um elemento de coesão social. Sermão do Padre Vieira. O Padre Vieira vai falar: escravizados, vocês estão sofrendo tal como Cristo, mas se aceitarem o martírio, também serão merecedores do reino dos céus. Ou seja, a igreja, se por um lado legitima a ordem, por outro lado espiritualmente tenta trazer alento, proteção, criticar certos excessos. A igreja e a religiosidade é um grande elemento de articulação nessa sociedade. Por outro lado, a população escravizada resiste de diferentes formas: fugas, quilombos, revoltas, sincretismo religioso, capoeira, enfim, várias manifestações culturais. Meus queridos, independência do Brasil. Independência do Brasil, um processo de transição do Brasil colônia para o Brasil independente, consolidado em 1822. Um grande pacto conservador entre as elites escravocratas e latifundiárias do Brasil e o príncipe regente português Dom Pedro I. Tudo bem? Um arranjo conservador para garantir uma independência pacífica que pudesse manter a ordem. Por ordem entendemos duas coisas: latifúndio e escravidão. Tudo bem? Rapaziada, segundo reinado. Quais as questões fundamentais do segundo reinado? Fundamentalmente o ano de 1850. Por quê? Em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que põe fim ao tráfico negreiro, depois de pressões da Inglaterra. Uma lei que vai abrir uma novela, a novela da abolição da escravidão. E como tudo no Brasil, uma abolição lenta, gradual e segura. Rapaziada, outra coisa importante do segundo reinado: lei de terras. Um processo de privatização das terras para impedir que os recém-chegados imigrantes tivessem acesso à terra e tivessem que trabalhar no latifúndio cafeicultor. Tudo bem? Rapaziada, a república é proclamada e pouca coisa altera-se na vida de maior parte da população brasileira, da população mais pobre, dos ex-escravos libertos.
A Primeira República vai ser a República Oligarca, uma grande forma de controle e fraudes no processo eleitoral. É o coronelismo, é o clientelismo, uma relação de cliente, uma relação de troca em cargos públicos, em verbas públicas, até mesmo no voto. Desta forma, São Paulo e Minas manterão a hegemonia. República do Café com Leite. Temos uma aula especial sobre isso, dá uma procurada. Além disso, Era Vargas, um processo de intensa modernização do Brasil, uma ditadura de inspiração fascista, especialmente o Estado Novo, mas que alguns elementos do Brasil moderno vão se colocar. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, algo muito importante, consolidação da ideologia do Estado Novo, propaganda política e criação dos mitos nacionais, samba, carnaval e futebol, cordialidade e democracia racial brasileira. Temos vídeo sobre isso também, história do futebol. Meus queridos, depois da Era Vargas, República Populista, 2 projetos de desenvolvimento liberais, Estado mínimo e alinhamento aos Estados Unidos na Guerra Fria, nacionalistas, participação do Estado na economia e também uma política externa independente. Depois disso, ditadura militar. Uma reação conservadora à mobilização das classes populares, um bloqueio nas tentativas de reformas de base do presidente João Goulart, um regime autoritário, conservador, mas que vai promover uma modernização conservadora no Brasil. O Brasil se industrializará, mas manterá a desigualdade econômica e social. Tudo bem? Coisas importantes da ditadura. Ato institucional número 2, bipartidarismo. Ato institucional número 5, ditadura escancarada, violência, sem habeas corpus. Tudo bem? Quando o milagre econômico da ditadura, um momento de grande crescimento, começa a entrar em crise, a ditadura começa um processo de abertura. Abertura lenta, segura e gradual, que consolida-se na Lei de Anistia de 1979, uma autoanistia para os militares. Neste momento, grandes charges entram no debate político e também no vestibular. Nova República. O Brasil que emerge deste regime autoritário e que tenta, enfim, se encontrar. É marcado pela Constituição cidadã, pela ideia dos direitos sociais, por uma intensa mobilização de movimentos sociais, muito menos radicais do que na década de 60, mas que agora estão pautando-se pela ideia da democracia como valor absoluto, por enquanto. Meus queridos, história geral. O que se cobra em história geral? Se a prova do Enem de História é 70% de Brasil, 30% vai ser questões sobre história geral. E o que cai? De antiga cai fundamentalmente Grécia e Roma, aspectos da democracia e do direito romano. Democracia ateniense e direito romano. E faz relações com o nosso tempo. Período medieval. Um pouco da cultura medieval, fundamentalmente em que momento? Transição da alta para a baixa Idade Média. Renascimento urbano, renascimento comercial, expansões ultramarinas. Idade moderna cai muito. Fundamentalmente iluminismo, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, John Locke, Adam Smith, ou seja, os pensadores liberais, os pensadores que criam um mundo liberal burguês tal qual vivemos hoje. Além disso, revoluções. Revolução Inglesa, Revolução Francesa, luta por direitos. Se a gente tem que entender essas revoluções dentro do contexto do Enem como luta por direitos contra um poder opressor. Meus queridos, história contemporânea, isso cai bastante. O que é história contemporânea? Século XIX, segunda Revolução Industrial, que é fundamental para entendermos neocolonialismo, darwinismo social, partilha da África, por um lado, e por outro lado, as próprias guerras mundiais. É o neocolonialismo e imperialismo que vai culminar com a Primeira Guerra, beleza? Coisas importantes também, o pós-Segunda Guerra Mundial, descolonização da Ásia e da África, luta por direitos civis nos Estados Unidos, movimento feminista, enfim, um mundo em conflagração, os indivíduos querendo de fato a liberdade prometida neste mundo, seja no mundo socialista, seja no mundo capitalista, enfim, grandes conflitos no pós-Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, a prova do Enem trabalha com algumas chaves: direitos contra privilégios, lutas sociais e resistência à violência. E, por fim, diversidade. Essas são algumas chaves interpretativas que vão facilitar a resolução da prova. Desejo de coração uma excelente prova. A prova do Enem é uma prova extensa, cansativa, então foco, concentração. Naquele momento que não estiver rendendo, levanta a mão, vai ao banheiro, toma uma água, respira. É uma prova de resistência física. Foco aí no seu estudo. Este é o momento de descansar, sem paranoia de estudo. O que estudou foi estudado. Agora não é mais hora de estudar, é somente hora de revisar pontualmente alguns conteúdos. Forte abraço a vocês e um excelente Enem. Professor Basílio, canal Historiando.